Bom dia! Hoje eu já vou começar o nosso vlog aqui contando uma novidade pra vocês, que é uma coisa que a gente começou a fazer aqui na nossa casa. É um andamento muito gostoso, porque era uma coisa que já estava prevista em nosso projeto, mas nós acabamos deixando para depois por conta da alta dos ferros. Então, nós estamos impermeabilizando nossa casa de novo com outro produto e vamos fazer os beirais da nossa casa. Gente, ele já estava previsto em projeto, mas agora chegou o momento, porque o ferro baixou e a gente já conseguiu o andamento com bastante coisa, então a gente decidiu fazer os beirais para ter uma proteção maior da água da chuva, né, nas portas. E também eu quero poder passar as nossas trepadeirinhas por cima dos beirais para poder deixar a casa mais parecida ainda com uma floresta. Então deixa eu mostrar para vocês como que tá aqui, eu só quero que vocês me perdoem porque a situação da casa tá triste. Então aqui nós compramos metalons. Vocês perdoem também pelo barulho da obra, aqui não tem como fugir. E já começamos aqui a cortar, o Olavo já cortou e já começou a pintar. Ele faz uma pré-pintura para poder colocar, né, soldar lá no lugar, que ele vai soldar. E depois ele pinta lá no lugar, porque aqui, se ele deixar para pintar tudo no lugar, alguns lugares ele não vai alcançar. Alguns lugares ficam encostados na parede e tal, isso pode acontecer de enferrujar depois, né? Por isso que ele faz essa pré-pintura e depois ele finaliza no lugar. Então aqui, olha, esses daqui são os braços. Então o beiral, ele tem essa largura e depois esses maiores vão vir aqui no final, entendeu? Aqui e aqui, então ele vai ficar um grande retângulo. Esse daqui é do nosso jardim da frente, lá onde tem o jardim vertical, que é onde a gente tá testando, que ele é menor, né? Olha o tamanho dele. Aqui ele tem 4,30. Ele é menor, então a gente vai testar, fazer com aquele espaço. Nós vamos colocar policarbonato cristal compacto, que ele parece o vidro, então ele é bem mais leve. Obviamente ele é bem mais caro também. Só que a gente achou um distribuidor legal. Se vocês quiserem, eu até gravo lá pra vocês. Vou lá gravar, mostrar as opções que eles têm. E por que a gente escolheu ele? Porque a gente quer alguma coisa que pareça vidro realmente e não aquele policarbonato alveolar que com o tempo ele escurece. Então deixa eu começar explicando para vocês como vão ser esses beirais. Então todas as nossas portas terão beirais. Como eu falei anteriormente, já estava previsto em projeto, então eu já sabia que todas elas teriam para proteção da água da chuva nas portas, para a gente poder deixar aberto, enfim. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui vai ser o maior, ele vai cobrir todo esse espaço, então ele vai vir até aqui e vai cobrir tudo aqui. Aqui a gente vai fazer né, até aqui, só que ele vai ser menorzinho, para não pegar, não quero que fique todo o corredor coberto. O corredor tem 2 metros, a gente vai fazer ele com 80. E lá, naquele espaço aqui onde a gente pendura a roupa, a gente vai cobrir ele, só um espacinho assim total, acho que vai ter 2 por 2 aqui, só pra gente poder deixar aqui a roupa protegida. Falando sobre o produto que estamos utilizando na impermeabilização. Esta aqui é a manta que nós escolhemos para a impermeabilização da nossa casa. Olha, ela é branca. Então, Baltec, manta líquida impermeabilizante. Por que escolhemos essa manta? Porque ela cria como se fosse uma película por cima do bloco. Uma película grossa mesmo. Ela é branca, porém ela não fica branca. Ela dá uma clareada na cor do bloco e ela dá uma uniformizada. Por que estamos passando ela e não o produto que passamos antes? Por conta dos beirais, o acesso vai ficar complicado. Porque, por exemplo, aqui, ó, teremos o beiral aqui fechando. Então, como que a gente vai fazer depois para subir e fazer toda a impermeabilização aqui num prazo aí de 2 em 2 anos? Então, a gente precisou de uma coisa que acreditamos que dure mais tempo. Então, por isso que a gente procurou um outro produto que aparentemente duraria mais. Então, aqui, olha, a gente colocou os andaimes, o Olavo tá lá em cima passando, alugamos andaimes e estamos fazendo a impermeabilização aqui, eu vou mostrar do lado de cima. E imagina se a gente tiver que fazer isso a cada 2 anos.
né? Então, por isso que a gente procurou alguma coisa que a gente acredita que dure mais. Então, deixa eu explicar pra vocês a partir daqui como que vai ficar aqui a fachada. Então, aqui nós teremos algumas estruturas que vão vir aqui. A gente ainda tá pensando exatamente, decidindo exatamente como vai ficar essa parte. Porém, a gente sabe que vamos ter beirais aqui circundando, né, todas as portas. Aqui teremos uma estrutura que iremos fazer em ferro para subir a trepadeira. Então, quando a gente fizesse tudo isso, ia dificultar que a gente refizesse essa impermeabilização a cada 2 anos, que era aquela da Bloxil que a gente estava usando. Essa daqui, a gente, por ser uma manta, ela dura mais tempo, acredito que acima de 5 anos, mas eu preciso procurar lá no manual. Então, porque ela vira uma borracha, ela vira uma camada, ó. Tá vendo? Aqui já tá feita a impermeabilização. Tá vendo que ela deu só uma clareada nos blocos? Os blocos continuam cinzas, mas aqui já tá feito. Agora ele tá fazendo ali na fachada, depois eu vou mostrar pra vocês de frente. E aqui vão vir, né, os beirais que eu tava mostrando pra vocês lá de baixo. Tá uma baguncinha aqui, porque não tem como fazer obra sem bagunça. Ele está passando o impermeabilizante, a manta, né, com um pincel, porque a gente tem os frisos, né? Então não tinha como passar de outra forma, com rolo, por exemplo. Senão não iria entrar nos frisos. Então ele tem que passar a camada ali no bloco e depois vir e passar dentro dos frisos ou a manta. Então, imaginem a hora que a estrutura estiver aqui na frente, com essa trepadeira toda aqui na frente, como a gente ia fazer para impermeabilizar? Ia ser impossível, só se a gente ficasse tirando a estrutura e ia acabar matando a planta. Então a gente precisava de algo, né, mais, que durasse mais, com mais tempo, para realmente poder seguir com a nossa casa. Se a nossa casa fosse térrea, se ela não tivesse todas essas particularidades, eu acredito que seria muito mais simples passar o Bloxil, que era, né, com pulverizador, lá em meia hora, 40 minutos fazia, mas dessa forma não tinha como. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela é branca mesmo. Vou passar uma camada aqui. Ó, esse da lateral já tá seco. Então ele absorve, ele não fica branco. A única coisa que a gente precisa se preocupar dessa daqui é que quando você faz uma camada muito grossa, ele realmente vai aparecer as marcas do pincel. A gente tem que se preocupar em vir aqui e tirar todas as marcas de pincel, pra depois você não ficar vendo essa marca depois. Então aqui, ó, já começou a absorver um pouco da hora que eu passei e ó, vai ficar assim. Olha, aqui já tá bem transparente. Olha só que pôr do sol mais lindo. Eu amo o pôr do sol daqui. Isso foi uma das coisas que fez a gente escolher esse terreno quando a gente veio comprar. Não existia nada aqui, gente, era só mato. Porque não tinha construção ainda no condomínio. E a gente escolheu aqui porque a gente achou que o pôr do sol ia ficar magnífico. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso beiral. Então eu mostrei pra vocês no começo do vídeo os metalons lá no chão. Então aqui, ó, o Olavo já soldou. Ele tem aqui, tá, ficou com 80 centímetros. Ele não cobre totalmente a porta. A porta, ela passa um pouquinho, só que eu não quis cobrir metade desse espaço aqui. Eu achei que ia fechar muito em questão de ventilação e tal. Então, a intenção mesmo é proteger as portas quando elas estiverem fechadas. E também, assim, se molhar ela quando estiver aberta ali, não tem tanta importância assim. O interessante é que a gente possa deixar ainda mais as portas abertas, porque a gente vai ter mais esse espaço aqui protegido. Então, ele fez uma pré-pintura na estrutura, porém, a gente vai ter que pintar agora aqui no local, porque ele teve que soldar essa estrutura aqui no lugar. Então, ele fez
aqui, né? Eu vou colocar aí o vídeo pra vocês, mas ele fez primeiro aqui os braços e depois colocou essa estrutura maior. Isso tudo aqui tem 4,20, se não me engano. Agora ele vai vir e pintar. E dentro dessa estrutura a gente vai ter uma estrutura menor, com metalon menor, se não me engano de 3 centímetros, que vai fazer a queda do policarbonato, que aqui nós teremos aquele policarbonato compacto, que ele vai ser o cristal, que ele é o transparente, que vai ficar parecendo um vidro. Então a gente ainda vai ter mais aqui, ou mais alguns ferros, para poder suportar essa estrutura. E essa estrutura, ela vai ser removível, por isso que a gente está fazendo em 2 partes, porque ocasionalmente a gente precisa vir dar aqui manutenção nos nossos paredões e tal. Então, se a gente colocasse uma coisa fixa, que tivesse que ficar desparafusando e tal, isso ia dar muito trabalho pra gente tirar depois. Por exemplo, se o policarbonato aqui fosse parafusado, ia dar muito trabalho depois pra gente ficar desparafusando tudo, se tiver que passar massa e tal. Então a gente vai fazer a estrutura, parafusar a estrutura aqui, nessa estrutura que vai vir o policarbonato. Então por enquanto tá assim, gente, ficou uma baguncinha, né? Olha lá, a gente teve que alugar um andaime, então a gente já aproveitou que a gente ia impermeabilizar e já estamos fazendo os beirais pra fazer tudo ao mesmo tempo, porque ficar com essa baguncinha aqui de andaimes enquanto a gente tá morando não é legal. E também aqui, olha, nossa trepadeira já tá quase lá e a gente quer fazer aqui uma estrutura para que ela possa subir na fachada inteira. Mas primeiro, né, vamos terminar aqui os beirais, porque a gente quer realmente finalizar essa etapa. Então aqui já se passaram alguns dias desde a impermeabilização que a gente fez. Acho que o último dia que a gente fez foi na sexta-feira, hoje já é segunda. Então para vocês verem o quanto a massa já absorveu, já foi absorvida pelo bloco, não tá mais tão branquinho quanto no dia que a gente passou. Mas ainda assim, os blocos ficaram mais uniformes. Aqui parece um zoológico. É os cachorros. Ó o outro lá. Bonitinho. Ficou mais uniforme, tirou um pouco as nuances, mas ainda manteve, tá vendo? Ó, a gente consegue ver ainda aqui, ó, algumas partes dos blocos mais escuros. E eu vou mostrar lá da fachada, lá de baixo, pra vocês verem a diferença do muro da frente. Mas eu gostei bastante, viu? Aqui na lateral também, olha. Lá, tá vendo a diferença da cor? Ainda falta fazer 2 fiadinhas ali. Mas dá pra ver umas manchinhas ainda, tal, mas ele ainda vai absorver bastante. Mas distante assim você não vê tanto as diferenças. Filmando aqui da fachada pra vocês verem a diferença. Ó, então aqui na parte de baixo nós não fizemos ainda a impermeabilização e lá em cima ainda tá chegando, ele tá absorvendo bastante, então ainda tem umas manchinhas, mas já dá pra ver um pouco a diferença, que lá em cima ficou mais clarinho os blocos, então ele ainda vai absorver mais, mas eu acho que ficou super bonitinho, eu gostei bastante do resultado. A massa ela é bem grossa mesmo. E é isso, gente. Agora, conforme for passando os dias, conforme a gente for evoluindo também, eu vou mostrando mais. Olha que bonita tá a nossa trepadeira aqui. Agora queremos que ela fique toda aqui na frente. A gente só precisa ver como a gente vai impermeabilizar essa via com ela passando aqui. E a nossa árvore, olha o tamanho da nossa árvore. Vou chegar lá mais perto para vocês verem. Nós vamos fazer uma mudança nesse jardim de novo. Já mudamos algumas vezes, porém eu queria ter plantado uma planta lá atrás na época, o Olavo não gostou dela, mas agora ele plantou essa daqui e agora ele aceitou a planta que eu queria antes. Mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo era a nossa árvore, como ela despontou. Vocês estão vendo que ela tem um caule laranja, realmente ela tem esse caule bem alaranjado e as folhinhas, olha, bem pequenininhas, e ela solta um pomponzinho amarelo. E essa árvore, ela vai pegar toda a nossa fachada aqui, olha. Então, quando ela crescer um pouco mais, na verdade, ela já dá os pomponzinhos amarelos, né? Em uma determinada época do ano, ela dá isso aqui, fica cheio de pompom amarelo. Agora, ali a gente vai tirar, acredito que a gente vai tirar o lambari roxo. Vamos tirar aquela plantinha lá de trás, a moreia. E vou plantar aquela que parece uma costela de Adão, mas não é a costela de Adão, é a outra que pode ir no sol. Mas tá lindo, né?
Olá, está passando o fundo preparador para receber a tinta nas estruturas dos outros beirais. Estas estruturas são para o beirão aqui do nosso quarto. Então esse beirão aí, como eu falei pra vocês, ele vai vir até aqui, ele é um beirão maior e vai pegar toda aqui, vai cobrir toda a nossa sacada. Então ele é o maior beiral que a gente vai ter, ele tem aqui 1,40 m, a gente vai fazer aqui ele total pra proteger o máximo possível das nossas portas. E ali, olha, ele tá passando a tinta com o revólver de tinta e compressor. Foi como a gente pintou toda a nossa casa, que assim garante uma maior durabilidade e qualidade também. Depois de tudo sequinho, aí sim ele vai vir com a tinta branca, ele passa em uma quantidade e depois ele termina de pintar no local, porque isso tudo ele ainda vai soldar no lugar. Então a solda, ela acaba tirando, né, uma parte da pintura. Então por isso que ele deixa a pintura final para fazer no local, porque aí ele pode cobrir os pontos de solda também. Agora ele já começou a dar a primeira demão do branco. Vocês podem ver que ela tá um pouco mais branquinha do que antes, que tava, né, só com fundo. E olha, tá vendo como ele passa? É uma mão leve que você tem que passar sempre. E com um movimento de vai e vem pra não ficar muito concentrado num local só. E correr o risco de escorrer. Coloca uma distância aí da peça e vai passando, meio que esfumaçando mesmo. E ele vai controlando a pressão, vai controlando o tamanho, o quanto sai, o tamanho do bico, tudo lá no revólver mesmo. E não sei se vocês estão ouvindo o barulho do compressor, é bem alto mesmo. A gente deixa ele lá na lavanderia e aí a gente tem esse cabo que traz aqui a compressão. E aí ele deixa a tinta lá no cantinho, ó. Conforme vai acabando, ele vai pegando, colocando lá no baldinho do revólver e passando. Esse foi o vlog dessa semana, espero que vocês tenham gostado. É um assunto novo, né, que é a impermeabilização da nossa casa e os beirais. Eles ainda vão aparecer aqui durante mais um tempo, porque é um processo que demora um pouquinho. E também essa impermeabilização tá sendo nova, tá sendo uma coisa nova que a gente tá fazendo de uma forma diferente, porque como eu expliquei pra vocês, a gente é feito com outra marca, mas agora a gente mudou pra ver se ela dura mais tempo, né, pra gente não ter que ficar refazendo tanto as manutenções. Então eu vou estar mostrando isso pra vocês aqui, vocês vão acompanhar junto com a gente se deu certo, se não deu, todo o andamento, se a gente mudar de ideia no meio do caminho, enfim. E também os beirais, que são vários, né, então vai demorar um pouquinho. E também para os próximos vlogs, logo começará a aparecer o nosso guarda-roupa, que eu vou começar a fazer, montar ele, daqui 1 ou 2 semanas. Espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida ou curiosidade, deixa nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!